Disciplina. Esse é um tema importante e muito controverso, principalmente para mim e alguns colegas que viveram a opressão da ditadura militar. Porque nesta época, em nome desta tal disciplina militar, a gente era oprimido, a gente não tinha liberdade. E quem era indisciplinado, porque acusava as coisas erradas que eles faziam, era eliminado. Por isso que eles não têm erros relatados, porque ninguém podia relatar erros. Mas na realidade, o que é disciplina? Eu me lembro muito da letra Há Tempos, de Renato Russo, Legião Urbana, onde no final o refrão maravilhoso, ele diz: meu amor, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Isso é de uma profundidade, de uma sabedoria fantástica. Óbvio que ele foi criticado exatamente porque a gente estava reativo a essa ditadura toda. Porém, ele não estava falando desta disciplina, ele estava falando da autodisciplina. Assim como ele dizia que a gente tem que ser forte para ter compaixão. Isso me lembra muito o saudoso Chico Xavier, que dizia, né, se você tem, né, a coragem, ação do coração para praticar o bem, fazer a caridade, você tem que ter a força para suportar a ingratidão. Porque você tem que fazer, não importa quem. Você não faz pelo outro, você faz por você. Né? E por fim, a questão, né, da água limpa no poço. Porque quando a gente se entrega lá para o fundo do poço, vai ter água limpa. O problema é que a grande maioria das pessoas ficam no meio do poço achando que está no fundo do poço. E os antidepressivos ajudam muito as pessoas ficarem no meião do poço, quando muito com a cabecinha fora do poço, achando que estão bem. Morrendo de medo de descer, mas não conseguem sair. E obviamente eles não têm disciplina para enfrentar o si mesmo, que é o grande diferencial que a psicologia junguiana nos oferece. Então, de fato, o que é a disciplina? A primeira coisa que eu quero ampliar é a palavra disciplina como um segmento da ciência. A psicologia é, na minha visão, a mãe de todas as outras disciplinas. Porque por trás de qualquer produção, na área de humanas, exatas, biológicas, tecnológicas, tem uma psique produzindo. Uma psique humana, ou várias psiques humanas, que idealizaram, sonharam, pensaram, imaginaram e criaram. Todo construto filosófico é uma criação psicológica do filósofo. Todo construto tecnológico, todo construto científico, toda a produção de arte, toda a produção de mito, toda a produção religiosa, é tudo produção psíquica. Então, essa é a mãe de todas as disciplinas. E a gente tem que ser disciplinado para lidar com a psique. Assim como você tem que ser disciplinado para lidar com a matemática, para lidar com as artes, para lidar, né, com todos os outros tipos de saberes e fazeres. Disciplina é você encontrar um espaço e distribuir a sua vida de uma maneira ordenada. A disciplina te dá liberdade, por quê? Porque ela te dá a possibilidade de produzir para você mesmo. Produzir para o self. Né? Diferente do que ficar aceitando códigos de conduta sem alma. Código de conduta sem alma não é disciplina. É opressão. Não tem sentido. Eu tenho que questionar.
se esse código de conduta tem a ver comigo. Se essa regra que estão me dando, ela está em consonância com o meu mundo interior. Se não, eu fico cumprindo regra, mas isso não é disciplina. Isso é escravidão. Não te liberta. Ah, mas o pastor mandou. Ah, mas o meu chefe, o meu líder mandou. Ah, a ditadura me obrigou. Isso não é disciplina. Mas então, a academia mandou. É assim que funciona. Então, o Jung diz, eu tenho que ter muita disciplina, assim como os alquimistas tinham, para lidar com esse mundo interno, para lidar com esse manancial de conteúdo que existe no inconsciente, porque para nós, dentro da psicologia junguiana, o inconsciente é um grande mar de registro de toda a história da vida senciente, ao longo de toda a evolução. Todo ser que em algum momento teve percepção de si mesmo, propriocepção e consciência mínima, registrou a sua experiência e a sua história de disciplina e indisciplina neste inconsciente coletivo. E isso se transformou em arquétipos, marcas primordiais, que são carregadas de energia e que te levam para padrões, para formas de temáticas universais. E um dos arquétipos é o arquétipo da transcendência, da busca de sentido e de significado para a vida, da conexão com o self, que representa a imago Dei, a representação do sagrado em nós. Porém, entrar em contato com isso é perigoso, assustador. O pequeno ego não dá conta, muitas vezes. Então ele foge, ele se distrai com temáticas obsessivas compulsivas e isso não é disciplina. Isso é doença, com manias, com perfeccionismo. Isso não é disciplina, é doença. O indivíduo disciplinado, ele consegue lidar com todas as demandas da vida e ele dá altar, ele dá um espaço, ele cria uma condição para poder se dedicar ao corpo, mas não só viver em função do corpo, se dedicar ao trabalho, mas não só viver em função do trabalho, destruindo o corpo, inclusive, para se dedicar à família, mas não só vivendo em função da família, destruindo o corpo e trabalho, negando o corpo e trabalho, para se dedicar ao social, que é outra demanda importante, mas não só o social, para se dedicar ao transcendental, à espiritualidade, mas não só. E por fim se dedicar ao amor, às relações amorosas, mas também não só. Essas 6 áreas é aonde a energia psíquica tem que fluir e você tem que se disciplinar para dar vazão a ela nessas 6 áreas. Sempre levando em consideração o porquê, o para quê, o como, as implicações do que faz ou deixa de fazer, as consequências. Aí sim você terá disciplina. Agora, quando você está fazendo por fazer, ou seguindo uma regra imposta por alguém, o que acontece? Você se perde. E aí, o risco de desvio é muito grande, porque você não está fazendo com alma. O Leon, meu analista, dizia isso. Né? Quando você está numa jornada, sem saber de onde veio, para onde vai, a implicação, o sentido, e não está lá com o propósito de alma, qualquer coisa te distrai. Qualquer prostituta do caminho te atrai. Você se perde naquilo. Agora, quando você está com propósito, nada te desvia. Você está disciplinado. Você está missionário, submisso ao self. Esta é a ideia de missionário. Bem diferente de subserviente. Bem diferente
né, de se colocar numa situação de abuso, de escravidão, como muitos desses líderes espirituais, militares, né, querem te colocar. E, obviamente, eles mesmos já desviaram do caminho. Por isso que a gente vê muito cientista, muito médico, muito sacerdote, guru, de repente sendo descoberto num desvio total de sombra. Por quê? Porque eles perderam a disciplina. Porque você precisa ser disciplinado para lidar com o teu mundo interno e com toda a sombra. Nós somos seres que buscamos prazer sensual e tem um circuito dopaminérgico que está lá querendo esse prazer alimentar, sexual, sensual. Nós também somos seres que queremos prestígio, aplauso, seguidores, fama. E nós somos seres que queremos riqueza material, segurança, poder. Não é qualquer um que consegue se manter firme e dizer, eu posso, eu quero, mas eu não preciso. Meu propósito é outro. É só quem está disciplinado na relação consigo mesmo, porque encontrou um espaço para si mesmo. E é óbvio que isso não é uma coisa fácil de se conseguir. Então, o Renato Russo falava de uma autodisciplina, mas ele próprio não conseguiu ter. Por isso que se desviou, sofreu um pecado, mas ele deixou um legado. E a gente tem que tirar proveito desse legado. Assim como a psicologia junguiana nos dá os caminhos para a gente aprender, ter uma relação disciplinada consigo mesmo, com o si mesmo, com a sombra, e para depois ter essa relação disciplinada com a ânimo ou ânimos. Porque se o encontro com a sombra ele é dramático, o encontro com os psicopompos, do contraponto sexual, da orientação, da identificação da persona, né? A persona identificada ou mais identificada com o feminino, independente do gênero biológico, ou com o masculino, tem o seu contraponto. Né? A persona feminina tem o ânimos, a persona masculina tem a ânima. E são assustadores. Aí sim é a grande obra de arte, porque eles são os portais para esse mar de conteúdo que, se você não vai de forma disciplinada, ou você desagrega e surta, ou você fica tão assustado que fugir e vai virar um autômato e não vai querer entrar mais em contato com isso. A grande massa das pessoas está distante disso. Não consegue enfrentar porque não tem a disciplina, o respeito. A palavra disciplina tem a ver com respeito próprio. E na medida que eu me disciplino, na medida que eu entro em contato com o meu mundo interno e pergunto por que eu quero mais riqueza, mais fama, mais poder, mais conhecimento, mais título, mais insígnia, a serviço de que está isso? Eu passo a questionar o sentido da vida. Eu passo a encontrar o meu propósito, o meu significado. Quando você tem um propósito e um significado, você não corre o risco de desenvolver transtorno obsessivo compulsivo. Você desenvolve uma ritualística de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de lapidação. Só que essa ritualística vem de dentro. Então é o autoritus. E daí vem a palavra autoritus, autoridade. E que não tem nada a ver com poder. Então quanto mais eu me conheço, mais eu me respeito, mais eu me amo, mais eu me disciplino, mais autoridade, mais realização, mais liberdade eu vou ter. Menos sintomas físicos, psíquicos, relacionais. Quanto menos eu me conheço, mais sintomas. Menos disciplina, mesmo tendo um monte de regra que você segue direitinho, porque te mandaram fazer, porque disseram que assim você vai para o paraíso. Grande engano. Então, este é o sentido
deste tema que eu estou refletindo com vocês. Espero que ele tenha ampliado um pouco a discussão, dado insights. Na realidade, esse é o propósito do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, o IJEP, que há 30 anos, mais de 30 anos, oferece cursos de pós-graduação em psicologia junguiana no Brasil, é o pioneiro, muitos alunos, e estamos aí lutando para passar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, independente, né, da área que a pessoa está. Porque isso é autoconhecimento. O sonho que nós temos é quanto mais pessoas estiverem engajadas com isso, menos a gente vai se submeter a aceitar situações de ditadura, de desigualdade, de falta de equidade, de desequilíbrio ambiental, de desamor, de falta de empatia, de conflitos territorialistas, de poder. E quanto mais a gente sonhar junto, mais a gente vai transformar esse sonho em realidade. E é esse o nosso objetivo. Por isso que nós sempre pedimos para vocês ajudarem na divulgação desses vídeos, né? Se inscreverem na nossa mídia social, entrarem no nosso site, porque lá tem um monte de artigos de tudo quanto é tema, monografias. Os vídeos aqui do YouTube também são muito interessantes e estão aí à disposição. E os nossos congressos junguianos, né? Que este ano foi a 7ª versão, falando sobre complexos culturais e a sombra na contemporaneidade, na arte, ciência e religião. Está maravilhoso, um valor acessível para você desfrutar e se aprofundar e se aculturar. Ano passado o congresso era sobre Weltanschauung, cosmovisão, visão de mundo, outra coisa importantíssima para você ter uma vida com qualidade e assim por diante. Então, essa é a ideia do nosso estar aqui. Acabamos de lançar um livro fantástico, que é o Fundamentos de Psicologia Analítica, 640 páginas. Quase todos os professores do IJEP escreveram capítulos de forma didática, simples, mas bem profunda, explicando o que é a psicologia junguiana, esse legado que ele nos deixou e que tem como objetivo este mundo melhor. Conto com a ajuda de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos ser disciplinados com o servir a alma, fazer a alma e seguir adiante.